Nesse vídeo vamos falar sobre identificação canina, os vários métodos possíveis de identificação, os prós e os contras e, como sempre, minha pequena opinião pessoal. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, no meu canal Amigo dos Bichos, e hoje nós vamos falar de identificação. Basicamente, existem 3 formas de se proceder à identificação do seu cachorrinho. A forma mais simples é a famosa e consagrada plaquinha de identificação que se coloca na coleira do cachorrinho. Essa é universal. Você procura no Google e vai encontrar um monte de tipo, de forma, de preço, de plaquinha, na qual se coloca o nome do cachorrinho, eventualmente o telefone, talvez o nome do proprietário também, de forma a, se o cachorro for encontrado, se perder e for encontrado, ele possa voltar para o seu dono. Em todo caso, nas 3 formas possíveis de identificação, é sempre preciso que se conte com a boa vontade daquele que vai encontrar o cachorrinho. Porque se houver má fé, o cachorrinho roubado, todas as formas são possíveis de serem contornadas. Então nós vamos falar sempre de casos de boa fé, em que a pessoa encontra o cachorrinho e devolve ao seu tutor original. No caso da plaquinha, o grande ponto positivo é o fato dela ser facilmente visível. O cachorrinho que tem uma coleira com a plaquinha pendurada é um cachorrinho que já tem um lar. Isso é muito fácil. Isso vem da Dame do Vagabundo, quando ela tinha a coleirinha dela com a plaquinha pendurada, e é fácil de encontrar, fácil de ver, fácil de recuperar as coordenadas, então é a solução mais simples. O lado negativo é que essa plaquinha pode cair com facilidade. E mesmo quando a gente fala de má fé, ser retirada com facilidade. Então ela pode se perder muito facilmente para um cachorrinho que fugiu, e aí o problema está lançado. Hoje não existe mais identificação para esse cachorrinho. Existe uma segunda hipótese que não é muito utilizada aqui no Brasil, e que foi muito utilizada na França nos anos 90. Vou contar paralelamente um pouquinho a minha experiência, que minha experiência profissional é toda na França, mas no início dos anos 90 baixou-se uma lei na França, uma lei que dizia que toda cessão onerosa, todo cachorrinho que fosse cedido contra dinheiro, ou seja, que fosse vendido, deveria obrigatoriamente estar identificado. E a forma que encontraram para a identificação desses cães foi a tatuagem. Então essa segunda hipótese é a tatuagem. A tatuagem, que então a partir de 1990 foi obrigatória por lei na França, e era a única opção nessa época, criou toda uma indústria que foi muito bem feita na França, com a venda de carnês que emanavam do Ministério da Agricultura, então carnês oficiais, cada um com 10 números de tatuagem, com 3 vias cada um que o criador guardava, ou a pessoa que tatuava, veterinário, guardava, um que ia para a Sociedade Central Canina, Société Centrale Canina, que é o equivalente ao CBKC aqui do Brasil, sendo que na França é um órgão que emana do Ministério da Agricultura, e essa é a grande diferença. Então as coisas eram muito mais sérias e muito mais oficiais. E a terceira cópia para o dono do cachorrinho, o tutor, que recebia na casa dele, alguns dias ou semanas depois, o documento de propriedade a seu nome, e quando ele transmitisse para alguém, se esse fosse o caso, faria objeto também de uma mudança de proprietário. Muita mistura, muita gente confundindo com a ideia do pedigree, então o tempo todo tinha que se explicar que aquilo não era o pedigree, mas um título de propriedade. Mas funcionou muito bem, e os cães passaram a ser identificados na França, sua grande parte, quase totalidade, talvez não exageremos, né? Totalidade é impossível de chegar, mas durante toda essa década de 90, a tatuagem foi o sistema de eleição para identificação dos cães. Tatuagem que se fazia ou com uma pinça imediata, um pique imediato na orelha, sempre na orelha esquerda do cachorro ou no ventre do cachorro. Isso se fazia sem anestesia geral, e o cachorrinho sentia a dorzinha da pinçada, muito rápida, mas relativamente doloroso. Todo criador podia ser tatuador cadastrado e tinha quase que a obrigação de aceitar, de tatuar cães de particulares também, de forma que os cães fossem identificados no maior número possível. Rapidamente, a identificação por tatuagem evoluiu, e os veterinários começaram a fazer com o dermógrafo, sob anestesia geral,
uma tatuagem feita à mão, então um pouco mais artesanal, vamos dizer assim, indolor para o cachorro, já que ele estava anestesiado, sob anestesia geral, e eu devo ter tatuado milhares de cães na década de 90, especialmente quando eu trabalhava na Petland e quando eu animava a minha rede de criadores, das quais eu fazia parte, e todos os cães saíam tatuados com o dermógrafo pelas minhas mãos. Então é um método rápido, um método definitivo, muito embora nada seja definitivo na vida, existem sempre formas de burlar, transformar um 0 em 8, transformar um 1 em 5 e por aí vai. E mesmo eu já vi, lá nós estamos falando de pessoas de má fé, é claro, né? Eu já vi tatuagens serem apagadas, apagado talvez não seja bem o termo, com suco de limão, que virava uma mancha escura ao passar em indolor, mas completamente criminoso. Então tudo tem a sua forma de transgressão, infelizmente. Não existe um método com uma grande segurança quando se fala de má fé. Mas a tatuagem primou durante mais de uma década, até que, e agora nós chegamos ao terceiro método de identificação, que é a identificação pelo microchip. Na França, puce électronique, e em todo caso, na França, uma vantagem enorme em relação à realidade brasileira é que toda a informação é centralizada pela Sociedade Central Canina. Teve mesmo uma guerra intestina entre a SCC, a Société Centrale Canine, e o Sindicato dos Veterinários, que quis pegar isso em mãos, acabaram dividindo as coisas e os veterinários cuidavam da parte do material, enquanto a Société Centrale Canine se ocupava da gestão do cadastro. Então, no caso, eles acabaram encontrando um equilíbrio e o microchip é aplicado somente por veterinários na França e a informação ela é centralizada, o que é uma maravilha, porque você perde o seu cachorrinho tem um microchip, alguém de boa fé encontra o cachorrinho, estamos falando da realidade francesa, e vai no corpo de bombeiros, vai numa delegacia, vai em qualquer clínica veterinária, todo mundo tem o transponder para poder ler esse microchip, e a partir do número encontra-se no cartório centralizado os seus dados, e no mesmo dia ou no dia seguinte você está sabendo onde está o seu cachorrinho, o que é ideal. Uma ideia também francesa que eu não vi aqui no Brasil, infelizmente, é a ideia de fazer o transponder bem baratinho ou mesmo grátis a partir da compra de vários microchips, e a partir daí você difunde o único meio que você tem para ler o microchip, ao invés de deixar esse transponder a um preço proibitivo, que é o caso aqui no Brasil. Me lembra também o mesmo esquema das máquinas de café. Eu não consigo entender como Nespresso, Dolce Gusto e outros vendem a máquina de café tão caro, quando na verdade eles ganham dinheiro com as cápsulas que são vendidas. Então essas máquinas deviam ser dadas para que outras pessoas consumam as cápsulas. Mas isso é uma história de marketing, não tem nada com isso, e em relação ao transponder é exatamente a mesma coisa. Enfim, aqui no Brasil o microchip é realizado pelo veterinário, microchipagem. Existem vários fornecedores diferentes para o microchip, cada um com seu cartório. Então existe uma descentralização que é uma pena, que é realmente desnecessária. Então a ideia da identificação perde a sua força por causa disso, por causa dessa falta de centralização das informações. Dito isso, é uma forma que pode se considerar definitiva de identificação. O microchip tem um número com vários algarismos, 12 ou 15 algarismos, e é a única coisa que é limite, esse número. Esse número é lido pelo transponder, e a partir da informação, ao entrar em contato com o cartório, chega-se aos dados do tutor. Tem o ponto negativo de não ser visível, você não sabe que o cachorro tem um microchip, o cachorro que é apresentado a você tem que ser lido pelo transponder, e existem certos limites. A colocação do segundo microchip sem saber, por exemplo, acaba anulando um ao outro, ou você acaba lendo os dois. Falando de má fé, uma vez que você encontra um microchip que é colocado em posição subcutânea em certas zonas somente, como na tábua do pescoço, e uma vez que você encontra, é muito fácil você retirá-lo. Então aqui no Brasil, espera-se que a ideia ainda faça o seu caminho e que nós cheguemos a um lugar comum em que esses cartórios todos serão unificados e colocados sob controle de um órgão que emane do Ministério da Agricultura, quando aí sim estará ao seu devido lugar e poderá realizar o trabalho de serviço público, que é o que se espera num caso desses. É o que eu poderia falar sobre o sistema de identificação, e até breve para o próximo vídeo.